Que bom que chegou, mesmo atrasado, mas que bom que chegou. Nós que somos praticamente, eu acredito assim, fielmente, né? Que nós somos praticamente uma família, ainda temos esse privilégio. Então, quando falta alguém, eu pelo menos sinto muita falta. Nossa, demais. Quem na Elaine está trabalhando, não pode vir, está na faculdade. A irmãzinha ali veio, glória a Deus. A Jéssica faz uma falta enorme, o esposo dela está aqui. Faz uma falta enorme nos cultos. A Cláudia chegou e a gente fica... Eu vou ter que pregar só para esse lado hoje. E tem as nossas irmãs do online que estão sempre lá com a gente. Quero deixar aqui gratidão por vocês. A irmã Eunice Godoy, a irmã Vera Godoy, a Marisa, o irmão Marcos. São as pessoas que estão sempre aí com a gente, não faltam um culto. O irmão Alessandro, a irmã Sandra também. A Rosângela que logo estará com a gente, com as meninas, né? Então tudo isso é... Aí tem mais... Ali a Carol e o Luiz, que é da família mais aqui de perto, né? Tá lá no online hoje, mas isso tudo, gente, é o Leandro que chegou agora há pouco, fiquei feliz de ver ele aqui. E é impressionante quanto uma energia soma com outra, e soma com outra, e soma com outra. E nós vivemos o ápice, vivemos um momento muito bom. Eu acredito fielmente que nós vamos ter saudade desses dias. Porque conforme o tamanho que chega, não tem como você conviver com todo mundo, não tem como ter essa amizade com todo mundo. Mas enquanto tem, muito bom nós viver, né? Em unidade, isso é maravilhoso. Deus abençoe cada um que veio, cada um que está aí no online. Tudo isso é nós somar o conhecimento de um pouquinho do outro, o glória do outro, o aleluia da outra. E assim nós vamos cada vez mais melhorando. E um dia Deus vai juntar a Assembleia, a Quadrangular, a Presbiteriana, até a CCBiana. Vai juntar todo mundo. E vai falar, agora é um povo só. Vai ter que ter uma mentalidade renovada, senão não vai dar certo, né? Senão vai continuar uns falando, pode pular, os outros não pode pular. Pode levantar a mão, não pode levantar a mão. Então, mas lá eu acho que vai dar um jeito, Deus vai dar um jeito nesse negócio. Mas nós vamos nos tornar... Quando nós for habitar uma outra dimensão, nós vamos nos tornar uma única família. Não haverá separação. E do que nós aprendemos na Bíblia, o que nós formamos aqui, a amizade que nós temos aqui, o que nós formamos na terra, vai refletir na glória. Com toda certeza. Com toda certeza. Em certo ponto, tem um salmo lá, um dia eu vou mostrar para vocês. Deus, quando Ele vinha com os exércitos dEle, para fazer uma grande guerra nessa terra, a primeira grande guerra, que se chama Armagedon, vai vir um capitão de guerra na frente. Um capitão. E não é Cristo. É um capitão de guerra. E o nome dele é Davi. Por que será? Por que será, né? Se fosse tudo se apagar, poderia ser o Miguel, o Gabriel, ou outro Zé que tem. Mas por que vai ser Davi, né? Ele conhece um pouquinho de guerra, né? E nessa época não vai ter mais armamento, vai ser só na espada. Não vai ser mais com... Bom, vamos seguir aqui. Abra sua Bíblia aí. Você do online... Vamos ler livro de 1 Samuel, na revista atualizada, o Samuel aqui para colocar para nós, capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1. É muito versículo, vamos ler até onde... Até onde precisar aqui para nós entender. 1 Samuel, capítulo 30, quem encontrou, diga amém. Isso mesmo. Muito bom colocar ali, hein? Mais uma, hein? Pagar uma paçoca para você depois, Samuel. Com café. Sucedeu, pois, que... Está na revista atualizada? Então posso ler até ali.
Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo a e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Enoã e a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuavam a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem egípcio, o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois estava 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? De onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo, guiou. Eis que estavam espalhados sobre a terra, ou sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado. Os amalequitas também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Deixa eu ler só aqui, depois talvez nós continua lendo. Amém? Aqui nós poderíamos ler até o próximo capítulo para entender a questão aqui de Ziclag, ou Ziclag, uma cidade dos filisteus. O que nós lemos aqui, para nós entender, o que nós acabamos de ler, aconteceu com o guerreiro Davi, podemos chamar quase que de patriarca, né? E o que acontece? Davi, depois que ele foi ungido a rei, ele não foi logo tomando o governo, porque ainda tinha um processo para ele passar, Deus ainda tinha que ensinar muitas coisas a ele, e ainda existia um outro rei, que estava no trono, que era Saul. E Saul começou a perseguir Davi quando entendeu e percebeu que tinha uma graça sobre Davi. Quando percebeu, o problema de Davi não foi matar urso nem leão e nem arrancar a cabeça do gigante. Porque o Davi matou o gigante, não foi com a pedrada, claro. A pedrada zonzeou o gigante e fez ele cair. O que matou o gigante foi a espada dele, que Davi foi lá, arrancou a espada e arrancou a cabeça dele. O problema hoje é que muitos, Deus dá o gigante na mão.
Aí você vai lá, é éter, né, que põe no nariz? Eu acho que é, né, quando a pessoa passa mal. Aquele álcoolzinho lá. Aí põe no nariz e fala, levanta, gigantinho, levanta. Levanta. Não é assim? Deus dá na mão para matar. Pessoas fizeram mal, prejudicaram. E Deus falou, perdoe, você perdoou. E aí surge uma oportunidade simplesmente para você seguir a sua vida. Simplesmente para você seguir o seu propósito, o seu caminho. E você simplesmente deveria seguir. Deveria simplesmente abrir mão daquilo que não faz sentido para você, no propósito que Deus te deu, naquilo que Deus está colocando na sua mão. O que você faz? O coração, muitas vezes, ele ao invés de ajudar, ele atrapalha. As trevas sabem como que o seu coração é amoroso. E como você tem medo de errar com Deus. Eu tenho medo de errar com Deus. Então, de repente, você fala alguma coisa, você faz algo e alguém fica chateado e você fala, será que eu fiz errado? Entenda, que não é para você sair metendo o pé em todo mundo, não é isso. Mas tem muitas ocasiões na vida que você precisa resolver. E Deus dá na sua mão para você resolver. Mas você não resolve. E aí passa um ano, Deus te entrega novamente. E você não resolve de novo. Nunca se esqueça, o gigante caiu, finaliza. Acabou. O problema de Davi não foi matar o tal do Golias. O problema do gigante, o problema do Davi, foi um cântico que fizeram. Quando o rei Saul ouviu as mulheres da cidade cantando, Saul mata milhares, Davi seus 10 milhares, deu problema. Porque o Saul estava envaidecido. Ele se confundiu e achou que aquele posto era dele. E ele esqueceu, quem sabe um pouco da história, ele tinha perdido 2 jumentas. E ele estava procurando as jumentas. E ele foi até o profeta Samuel, para ver se ele podia revelar onde estava. E quando ele foi lá para procurar as jumentas, ele encontrou um reinado. Deus falou, Samuel ungiu. Mas ele não entendeu que não era dele, não era para ele, não era por ele, mas era para Deus. Não entendeu isso. E quando Deus te dá algo, é seu. Você tem que cuidar, você tem que zelar, você tem que lutar por aquilo. Mas você tem que ter a consciência. Se Deus te deu, se Deus colocou na tua mão, Ele mesmo vai se encarregar de cuidar para que ninguém tome de você. É diferente de Deus te dar uma joia e você deixar lá na calçada. Não faz sentido. Aquilo que é precioso você tem que cuidar. Se Deus te dá, você cuida. Deus te dá um casamento, cuide do casamento. Deus vai proteger, sim, tudo que for contra Satanás, as trevas, Deus vai. Mas você precisa ser zeloso com isso. Você precisa ser zelosa com isso. Amém? E depois disso, o Saul, não dá para entrar aqui um pouco mais na história de Davi, que ele tocava harpa, e um espírito começou a tomar o Saul lá, e Davi lá tocava essa harpa, e o espírito ia embora. Mas assim que ele matou o gigante, o Saul falou, preciso acabar com a vida desse moço. Preciso acabar com a vida desse moço porque ele tem algo diferente. Quem que já não passou por isso? Pessoa que tem unção, a pessoa que tem unção, ela é um problema, né? Eu já falei isso, e não é por isso que você vai se achar que você pode ficar causando um problema. Mas é um problema. A pessoa que tem unção é um problema. Porque onde ela chega, ela desestabiliza. E a pessoa que tem unção é assim. Ela está dentro de uma empresa lá, tem 5 pessoas, tem 50 pessoas, tem 1000 pessoas. Surge um problema, não é área dela, não é posto dela, não. Mas a resolução vai cair no colo de quem? Do problemático ou da problemática. Exatamente assim. E aí alguém olha, fala, vou matar. E assim que é. E aí você tem que conseguir. E aí começa a escola de Deus para você. Porque você precisa conseguir ter discernimento e pensar por vários ângulos. E você precisa começar a entender aquilo que você carrega.
Porque senão o Espírito Santo ele tem que ir bloqueando dentro de você. Ele te dá algo que você não tem condição de administrar. Você fica arrumando problema toda hora, ele vai ter que ir tirando de você, porque ele quer ver você ir bem. Mas se você não souber falar, tratar pessoas e entender o que você carrega, você só vai causar o problema. Você precisa saber a hora de você falar e a hora de você fechar a sua boca. Você precisa saber a se portar, se comportar. Muitos na Bíblia inteira arrumou problema porque falou. Lembra do Zé? O Zé arrumou problema por causa disso. Sonhou, contou o sonho para todo mundo, foi para a prisão. Tá vendo as coisas, tá sentindo, fica quieto, fica quieta. Aprenda a guardar o seu segredo, você e Deus. Deus não pode nem pregar nada para você, nem te dar um sonho, porque se você acorda com um sonho, você sai falando para todo mundo. Então você não pode mesmo, você tem que viver só pela fé. Não pode receber uma mensagem de Deus, não pode receber um sonho, nada, porque você não sabe guardar o segredo de Deus. Amém, gente? Aprenda, converse com Deus, fale com Ele, faça projetos, sonhe, mas deixa no seu particular com Ele. Deixa no seu particular. Será, Jesus? Vamos ver se dá para entender. Tem casamento que você não pode compartilhar com quem está do teu lado. Às vezes quem está do teu lado não tem preparação. Às vezes quem está do teu lado não tem preparação para sonhar o mesmo sonho que Deus te deu. Deus, se fosse assim, Deus tinha falado para Abraão e para Sara. Deus falou só para Abraão e ele não compartilhou com Sara. Por quê? Era ele. Entenda que nós estamos entrando em um funil bastante estreito. Mas tem casamento que o esposo morre de inveja e ciúmes da esposa. E a esposa morre de inveja e ciúmes do esposo, então não pode contar. Tem que ter muita sabedoria e entendimento para levar a unção de Deus. Olha onde Deus está entrando. Deus te dá algo. E aí você no seu trabalho fica falando para todo mundo. Não sei, Deus deve estar falando com algum empreendedor aqui, né? Não, porque eu vou fazer tal coisa, eu já estou fazendo. Aí a conversa sempre anda. Sempre tem aqueles que não nos amam tanto. E fala, fulano, não adianta vocês apostar muito nele não. Ele já está montando o negócio. Deus fala. Eu não vou falar o que Deus fala. Senão vocês podem escandalizar. Deus fala, meu queridinho, atrasou por mais 5 anos. Daqui 5 anos eu faço. É assim que funciona. É assim que funciona. Tenha sabedoria. Essa culpa não foi de Davi. As mulheres cantaram, ele não teve culpa. Mas instigou o rei a querer matá-lo. E aí ele começa, né? Ele começa as fugas. Foge para cá, foge para lá. E ele faz amizade com o rei filisteu. Filisteu sempre vai ser filisteu. Jesus, está complicando cada vez mais. Mas filisteu é filisteu. Filisteu é o oposto daquilo que Deus é. Filisteu é um povo que não tem parte com Deus. Porque o Deus dele é o Deus Dagon. Ponto final. Mas é legalzinho, faz muitas obras de caridade. É tão legal. Quem é o Deus dele? Dagon? Acabou, é filisteu. Filisteu é filisteu, meu irmão. Não importa se você gosta, aquele dia é filisteu, não serve. Davi fez amizade com o rei filisteu. E o que acontece? Fugindo, o rei filisteu falou para ele. Ele pediu, me dá uma das suas cidades. Davi já tinha nessa época 600 homens que empunhavam a espada por ele. E então ele foi morar em uma cidade que o filisteu cedeu para ele. Qual que era a cidade, gente? Ziclag. E Davi foi para lá. Porém, filisteu vivia guerreando contra quem? O povo judeu. Israel. Que não era judeu ainda, era Israel.
vivia lutando. Agora ele está morando numa cidade dos filisteus. Os filisteus vai guerrear contra Israel. Davi vai ter que fazer o quê? Guerrear junto com ele contra o povo de Israel. O rei Saul está certo? Não, não está certo. Está errado. Porque estava querendo matar Davi. Mas não importa. Não pode. Ponto final. Deus falou, não vá. E ele foi. Ele foi com 600 homens lutar contra o povo de Israel. Só que chegou lá em Israel, chegou lá onde ia ter a peleja, e os príncipes dos filisteus falou para esse rei, Davi não pode ir com nós. Pode ser que no meio da batalha ele se vire contra nós. É Deus. É Deus. É Deus falando e fazendo de uma forma para que Davi se oriente. E Davi fala, mas eu nunca fiz nada contra você. Eu sempre fui do teu lado. Ele falou, pois é, eu te tenho como um anjo de Deus. Mas os príncipes não querem que você vá à peleja. Volta para sua casa, para sua cidade. Ele voltou da peleja. 3 dias de viagem. Quando ele está chegando na cidade dele, o que ele avista? Fumaça. Onde tem fumaça, ou teve, ou tem. Fogo. Correram, chegaram na cidade. A cidade queimada. Esposa, as mulheres, crianças, todos foram levados. Olha Deus sinalizando. Davi, aqui não é o teu lugar. Chegaram lá. O que nós lemos aqui? Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. O que é alguém chorar até não ter força mais para ficar de pé? É algo profundo isso daqui. Quem já passou por questões muito profundas na vida, sabe o que é isso. Sabe o que é chorar profundamente, até esgotado, há tanta dor que esgota o coração. E Davi ficou triste, não só por isso, mas porque o povo falava em apedrejá-lo. Talvez essas histórias, essas questões de Davi, você nunca ouviu. Davi é um rei, Davi errou muito, como eu e você. Só que ele tinha algo que você tem que ter, ou continua na mesma coisa que você vive. Davi chorou, ficou esgotado, o povo começou a querer matar ele. Lembra, Moisés foi a mesma coisa, o povo começou a querer matar Davi. Ele falou, Abiatar, traz a éstola sacerdotal, um colete, que é onde Deus falava, quando colocava e tal. E ele chorou, colocou o colete, e perguntou uma direção para Deus. Persigo eles, ou não persigo? Deus falou, persegue, você vai vencer. Glória a Deus. O problema é que Davi era líder, um grande líder. Mas hoje em dia, muitos não sabem o que é isso. Muitos não sabem o que é ser líder dentro da sua própria casa. Muitos não conseguem ter essa postura. Estou no lugar que não devia, fiz o que não devia. Chorou, ok. Passou o tempo do choro. Agora eu preciso me levantar. Agora eu preciso perguntar a Deus qual que é a direção. Eu preciso saber qual que é a direção, Deus. Eu preciso arrumar essa bagunça aqui. Eu preciso consertar esse negócio aqui. Eu vou, ou eu fico, ou eu vou para o outro lado, o que eu faço? Essa questão que nós precisamos entender. Dentro de uma casa. Dentro de uma casa não tem, hoje é raro ter uma hierarquia. O homem da casa, o sacerdote da casa, ele precisa tomar um posicionamento como Davi. Não adianta ele ficar lá chorando, ele precisa se posicionar. Como que eu faço para resolver? O que eu faço para resolver? Vou perseguir? Então eu vou. Era a família dele.
era os filhos, era as filhas, era as esposas. Mas, quando nós perdemos esse modelo, a nossa casa perde a estrutura. Aí não tem mais estrutura. Você não deve aceitar aquilo que Satanás leva a seu. Você não deve aceitar. Se Davi tivesse ficado prostrado, se Davi tivesse ficado chorando, prostrado, esperando, talvez iriam matar as esposas dele, entregar para outras pessoas, os filhos iam vender, ia se fazer os filhos de escravo. Mas Davi, com apenas 600 homens cansados de 3 dias de viagem, de outra guerra, foi atrás desse povo. Chegou no meio do caminho, 200 não conseguiu caminhar mais, ficaram, e só 400 seguiram. Mas ele seguiu, porque você caminha até onde a tua força, onde não é mais tua força, Deus vai te carregar. Mas tudo que é para você fazer, você tem que fazer. Tudo que é para você fazer, você tem que se aplicar, você tem que lutar, você tem que ir para cima, não se acovardar, não se acomodar. Não adianta nós ficar olhando e esperando. Mas aquilo que é para nós fazer, faça. Porque Provérbios diz, faça tudo que vier, tudo que estiver para você fazer. Porque na sepultura, você não vai fazer mais nada, e é para lá que você está indo. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. O poder, Deus dá para nós, de defender a nossa casa, a nossa família, de você cuidar da sua casa, de você cuidar primeiramente da sua casa. Mas as coisas, tudo invertida. Muitas vezes, tanto a esposa quanto o esposo. Mas vamos fazer aqui depois uns cultos para casal. Acho que vai ser legal. E a mulher começa, quando tem uma criança nova, a criança tem, toma muita atenção, você tem que ter muito cuidado. E os pais, quando a criança nasce, você sabe que, pelo menos eu, de vez em quando você vai lá só para ver se está respirando, que está tão quietinho, você vai lá, dá uma mexidinha para ver se está, se está respirando. E, nossa, não abre o olho, então vai lá, põe no sol, faz alguma coisa lá para acordar. Assim, pelo menos comigo era assim, a preocupação. Eu lembro do Pedrinho que não acordava, dormia. O médico falou, tira a roupinha dele que ele fica com frio, ele acorda. E nós fazíamos assim. Só que o que acontece? Esposo é esposo, minha querida, e esposa é esposa. Depois que a criança nasce, a mulher não pode ser só mãe. Não pode. E quando nós vemos aqui que foi assaltado, que levaram a família deles, nós imaginamos o quê? Que é assaltar nas drogas, na bebida e outras coisas. Mas não é. Às vezes é a própria falta de sabedoria, de discernimento que não tem dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, leva o casamento embora. Você, minha irmã, meu irmão, vocês que estão no online, entendam isso, coloquem as coisas no lugar. O que Deus falou, o que você fala e o que você acha que é importante, é algo legal, mas você não deve se seguir pelo modelo que tem na sociedade ou na sua mente, mas você tem que seguir aquilo que é de Deus, porque Ele que nos fez, Ele sabe o jeito certo de fazer esse negócio andar. E Ele fala, primeiro é a esposa, primeiro o esposo, depois os filhos. Tem momento da vida que claro que os filhos você vai ter que dar uma atenção maior, mas você tem que ter isso na cabeça. Não adianta ser um super pai e um horrível esposo.
uma super mãe, uma péssima esposa. Entenda isso. E gerencie a sua casa. Poderia falar muito sobre essa área. Quem sabe Deus vai nos dar essa condição. Mas você aprende por experiência, você aprende lendo, mas os princípios bíblicos é o que tem de melhor. É o que tem de melhor. Com todo respeito, meus brothers, meus irmãos que estão aqui no online. Mas hoje, o tal do homem está escasso. Está raro. Raro você encontrar esse tal chamado homem. É raro. Primeiro porque muitos são afeminados. Não são homossexuais. São afeminados. Porque a tendência de um filho que é criado às vezes sozinho, muito carinho, muito mimo, muita bajulação, ele vai ficar extremamente dócil. E às vezes falando assim, fala, não, esse irmão está louco. Verdade. É verdade. O homem, ele tem que ser ensinado que ele é homem. A sociedade hoje não é mais amigo, né? É amigue. Só se for por Satanás. Não pode ser mais amiga. É amigo, é amigue. Ah, demônio. Quando tiver um crente nessa fase de terra, crente mesmo, vai ser problema. Não é? Agora os banheiros já querem de tempo fazer um banheiro só para todo mundo. E Satanás, desde o início, igual Sodoma e Gomorra, ele queria fazer uma bagunça nesse planeta, para provar que todos são filhos dele. Mas enquanto nós, igreja, estiver com os pés aqui, Satanás não toma conta desse planeta, no nome de Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, tem valores aqui de família. Enquanto nós estiver aqui, vai ter a moça pura e o moço puro que se guarda. Enquanto tiver gente de Deus nesse mundo, filho de Deus, descendência de Abraão, descendência de Abel, vai ter pessoas santas e puras que não vai se corromper. Mas o problema é que tem um monte de crente imaturo. Ele é filho de Deus, foi salvo, lavado e remido, mas é imaturo, é criança. É criança, continua sendo, já vai para 200 anos, continua sendo criança. Não alcançou a maturidade. Os problemas continuam os mesmos de criança de 5 anos. Você já viu um crente que não é maduro? Já viu um cristão que não é maduro? Ele continua tropeçando nas mesmas pedras. Olhou para mim torto, não vou mais para a igreja. Fez tal coisa, falou tal coisa, eu não... Criança. Mas e está tudo certo? O problema, meu irmão e minha irmã, é que criança na Bíblia, ele está na mesma condição de escravo. É filho, mas a condição dele é escravo, é servo. Não tem como tomar governo de nada. Criança não toma governo. Criança não toma poder de nada. Sempre vai estar na mesma posição do servo. E o crente que não evolui, não consegue tomar governo na vida. Não consegue tomar posicionamento. Davi, há quantos mil anos atrás, disse, ok, choramos gente, agora amola a espada aí, bora buscar o que é nosso. Vamos. E quantas coisas na sua vida que Deus já não te entregou, onde você já era para estar, e ainda não está, por quê? Não foi lutar por aquilo que é teu, não foi buscar aquilo que é teu. Davi, como que ele foi? Ele foi assobiando, sentado na carroça, lixando a unha. Gente, requer esforço, requer suor, dedicação, coração batendo, pulsando, o limite está aqui te acompanhando e quase não aguentando. Uns vai caindo por meio da estrada, uns não vai aguentando, mas alguém vai perseverando. Enquanto eu estiver respirando, eu vou lutando, e as coisas começam a acontecer. Mas quem é frouxo não faz. Não adianta. Amém, gente? Estão conseguindo compreender essa palavra? Conseguindo entender isso? Águia é águia. Davi era águia.
voava mais alto que todo mundo. Entenda você. Entenda. Muitos vão ter inveja de querer te destruir só por motivo de você ser águia. Só por motivo da altura que você voa. E você vai precisar saber administrar isso. Mas o que acontece? O que acontece se uma águia, ela quer levar, seu Guilherme, se ela quer levar os pardais junto com ela? Não vai rolar. Não vai rolar, vai matar. Porque o oxigênio lá é diferente, a pressão é outra. A envergadura tem que ser de águia. A penagem, tudo tem que ser de águia para suportar a altura. Jesus, a águia das águias, ele não tinha problema com isso. Quando confrontado, ele falou muito claro: Pedrão, vai com os pardais. Os pardais, o que você dá para eles? Pão. Águia come pão, come peixe. É a diferença, é um alimento mais sólido. E o Davi nasceu com a unção no coração e fez o que era para fazer. Entrou na caverna de Adulão, onde só tinha endividado, tudo. Ele fez virar tudo soldado. Mas e você? Você que está me ouvindo, você que está aqui no presencial, no online, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Deus está falando conosco, tratando nós. Primeiramente, o zelo pela tua casa, o zelo pela tua família, o respeito pela tua casa. Aqui está um silêncio, aí também no online está um silêncio. É impressionante. Impressionante quem não consegue proteger nem a sua própria família. E você pode proteger aquilo que está na sua mão. Não estou dizendo de algo que não esteja na sua mão. Mas é ridículo você, e se não tem essa necessidade, Deus não estaria tratando. É ridículo você ver alguém expondo dentro de uma empresa, na roda de amigos, falando algo da sua intimidade. Expondo a esposa, expondo o esposo. Como que vai ter respeito? Nem Satanás não vai respeitar. É criança. Não sabe se comportar. Não sabe conversar. Não sabe ser um homem ou mulher de Deus. Como que Deus vai te entregar algo poderoso na sua mão? Como que você está sendo assistido pelos anjos e pelos demônios, pelo mundo espiritual? Como que estão observando a tua vida? Você foi salvo, você foi salva, não simplesmente para parar no mesmo lugar, mas para conquistar o reino, para conquistar as boas obras. E é isso que Deus vem nos tratando, nos ensinando. Você pode ver que Deus chama uma criança espiritual, e para essa criança começa a dar leite, dar pão, e vai tratando com amor, com muito zelo, mas daqui a pouco ele começa a colocar mais pressão, e ele começa a colocar um outro nível de maturidade. Só que tem gente que está com 10 anos de caminho, e ainda quer o leite. Se você tirar o leite, começa a chorar. Começa a abrir a boca a chorar. Não está preparado, não está preparada. E é a sua vida. E a sua vida corresponde a muitas outras vidas. Davi correspondia a um reino, a um povo. E ele foi, só os que fugiram, quando ele encontrou e começou a matança, só os que fugiram, montado em camelo, os que conseguiram fugir, foi poucos moços, 400. Só os que fugiram. Imagina o tamanho da chacina que não foi, da mortandade que não foi. Eles estavam festejando, estavam brindando, festejando pelos despojos que eles tinham feito. E de repente, alguém parecendo um leão ou algo do tipo, surge do nada, aquele bando de louco com espada na mão, com Deus no coração, e parte para cima.
além de matar todos eles, tomar tudo que era deles novamente, ainda pegou o despojo, tudo que eles tinham, levou para eles. Deus não vai somente te dar aquilo que Satanás conseguiu levar da tua vida, Ele vai te dar 3, 4, 10 vezes mais do que Ele levou. Ele só está te preparando e está vendo a sua postura. Ele está vendo como que você vai se comportar, se você vai parar, se você vai voltar para trás, ou se você vai estufar o peito e vai dizer, errei, falhei, mas vou seguir em frente, porque o meu Deus está comigo. Meu Deus está comigo, está com as mãos sobre a minha vida. Tem quem tropeça, machuca a ponta do dedo, já não consegue mais caminhar, já não consegue mais fazer nada, porque se sente incapaz. Tem outro que sem a perna e ele continua caminhando, só com os braços. Pergunta para você hoje, o que Deus espera de você? O que Deus espera da sua vida? O que Deus espera da sua família? Nós casados aqui, pessoal que está no online, pessoal que está no YouTube, o que o seu esposo, o que a sua esposa olhando para você, o que pensa de você? Se você fala que você vai fazer o A, será que você faz ou será que nem isso você consegue fazer? Quer o respeito, mas as atitudes não são conforme aquilo que quer. Quer que as pessoas respeitam, mas não age da forma que deveria. Tem pessoas que é melhor você não falar que você é cristão. Fica mais fácil das pessoas se converter. Está muito pesado? Está um pouquinho? Pode falar. A irmã Carmen falou, pode falar. Se é Deus que está falando, né? Se é Deus que está nos inspirando e trazendo essa mensagem para nós, é porque Ele quer nos levar a um outro nível. É porque muitos gigantes estão caindo hoje por terra. É porque, sabe por quê? Amanhã, daqui uns dias, surgirá uma oportunidade na sua vida. E Deus vai me dizer se você é covarde ou se você não é. E Deus está te dando instrução. Mas é assim. Tem gente que se falar que não é cristão, é mais fácil de converter. Olha, eu não sou cristão não, mas eu vim falar que esse negócio é bom. Porque se fala que é, os amigos olham e falam, mas é desse jeito aí? Se comporte. Ei, Jesus, não está tendo jeito de sair fora dessa linhagem não. Se comporte, tenha a postura. Enviar alguma coisa para você no seu celular não é concernente a um homem de Deus? No mesmo momento, repreenda. De que lado que você está? Dos filisteus ou de Israel? De Deus ou de Mamon, ou de Dagon, ou do diabo? Qual lado que você está? Qual tipo de conversa? Né? É bom que já evita para não nem ver a mim falar um negócio desse, né? Que eu já passei algumas vezes, irmão, outro dia, faz tempo, vocês não conhecem, alguém de muito distante. Estou passando um problema no meu serviço, porque fica mexendo comigo e... Mexe contigo, irmã? Que coisa. É muito estranho. Irmão, é uma prova. Não é prova não, vem cá. Que dia que você olhou bem no olho dele assim e falou, filho do Satanás, sou casada, de respeito, se falar mais uma vez comigo assim? Que dia que você falou assim? Porque a partir do momento que você fala assim, eu acho difícil continuar. Será que é prova ou é postura? Como que pode? Pode continuar, Sassá? Ai, Jeová. Como que pode algumas igrejas, os jovens, tudo fornicando, tudo transando, e todo mundo dizendo, mas Deus perdoa. Perdoa o quê? O bambu vai estralar no seu lombo. Vai estralar. Deus é um Deus, Ele deixou escrito em Hebreus, em vários livros, eu sou um pai, mas disciplina os filhos que amo. Abre o olho comigo, hein? Irmão, irmã, não tem esse negócio não tem essa história de quadrinho não, que claro que Jesus perdoa,
claro, ele já olhou tudo que você não presta, tudo que eu não presto. Já olhou e falou, te amei, vou te perdoar, tá tudo certo, vem comigo. Eu que vou te dar salvação, você foi salvo. E agora ele falou, agora você vem pro nível de filho e agora vamos conversar. Olha, aquelas coisinhas lá, você precisa parar, isso daqui também, isso daqui eu vou te orientar. E ele vai tratando, causa por causa. Ele abre você como um livro e ele trata uma causa. Você fala, nossa, agora tô bom. Aí ele pega outro e começa a tratar. Você fala, nossa, tem isso também. Ai, agora, graças a Deus, me libertei disso. Aí ele trata, ele vai te tratando. Ele vai cuidando de você. E impressionante. Nunca estamos bom, nem mais ou menos. É sempre ruim. É sempre ruim. Não tem jeito. É o tempo todo sendo mentoreado pelo Espírito Santo. Vai para cá, não vai aqui, não pisa aqui, não fala assim, não faz assim. E você tem que estar atento e atenta ao ouvir o que o Espírito Santo ministra ao seu coração. A maior dificuldade do homem, Provérbios, Eclesiastes, a maior dificuldade é fechar os dentes assim, ó, e abrir mais o ouvido. É a maior dificuldade. Mas quando você consegue entrar nessa sintonia, você vai ficando mais sábio, você vai ouvindo mais. Quem fala muito, corre muito erro, muito risco de errar, como eu. Estou sempre aqui ministrando, a chance é grande de errar. Mas quem fala pouco, a chance é pouca de errar. Mas entenda, Davi foi, resgatou, voltou. Aí Davi falava assim, rapaz, estamos aqui, né? Os filisteus estão tudo lá, acampado em volta das fontes. Estava com a sede, vontade de beber uma água daquela fonte. Aí você vê 3 dos melhores guerreiros romper no meio dos filisteus, correndo risco de morte para ir lá buscar água pro cara. Aí você acha que é porque simplesmente algo que eles fez ali para agradar. Não é não. Respeito você adquire com as suas atitudes. Respeito você adquire com a sua postura, com aquilo que você é, com aquilo que você faz. Eu já estou terminando, tá? Pelo menos o tempo já está terminando, então eu vou terminar. Mas já viram? O casal, o casamento, eu te amo, meu amor, e tá tudo certo. Vamos amar mesmo, é muito bom. Só que lá fora é totalmente o contrário. Olha para o que não era para olhar, faz o que não era para fazer. Suas atitudes não condizem. Então, não sempre, mas muitas vezes tem uma mulher muito ciumenta, um marido muito ciumento. Não sempre, porque tem uma meia dúzia que é louco mesmo. Mas às vezes tem motivo. Tem motivo. Se o cidadão ou a cidadã nunca deu uma bola fora, nunca deu uma brecha, a tendência é adquirir confiança. É o esposo ou a esposa falar, estou indo para lá, nem se preocupa. Mas quando não desenvolve isso na vida, e já vamos terminar, mas presta atenção. Quer ver te conhecer? E a minha tá ali, a patroa, a dona onça ali, braba, virada uma onça. Quer te conhecer? É quem mora com você. É quem convive com você. Quem convive com você sabe os seus erros, sabe as suas falhas, sabe quando alguém, como eu, estou aqui em cima pregando, e lá do outro lado está falando, não te conhecem, não sabe quem é você. Está entendendo? Primeiro, respeito é dentro da tua casa. Seja como Davi. Enfrente o que tiver que enfrentar, mas lute por aquilo que Deus te deu. Lute por aquilo que Deus colocou na sua mão. Faça como Davi. Pergunte a Deus. Não saia fazendo nada antes de perguntar a Deus. Tem gente desesperada por muitas coisas. Eu tenho passado por isso. Deus é assim, é assado, dá direção. Pergunte a direção de Deus, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Teve uma outra, só vou falar mais essa, mas teve uma outra luta, uma outra guerra que Davi passou. Olha, Deus não era muito fácil falar. O Davi vai, não vai? Deus falou para ele, fica debaixo dessas árvores aí. Vai vir o outro exército. Você fica olhando para aquela folha lá. Vê se Deus não
tem muito juízo, não. Quando ela balançar, você vai. Irmão, você ficar olhando uma folha do monte de árvore, vontade de falar, Deus, não dá para você falar se é para mim ir na hora que é para ir? Desenvolvendo confiança. Desenvolvendo intimidade. Chega em um nível, tá tudo morrendo. Davi lá tá um exército atrás dele, ele sozinho, só com seus 37 valentes lá, no vale, todo mundo dizendo, vai morrer. Ele fala... E a história, é histórico, diz que ele começou a orar à noite no vale, no dia, um dia de uma luta que todos estavam perseguindo ele, e já era para matar, porque milhares perseguindo ele, só com os 37 no vale, e ele começou a fazer uma oração, Deus, no vale, e os valentes começaram a falar baixo, não faz isso, porque, e ele falou, rapaz, quem cuida da minha vida é Deus, porque desenvolveu confiança, desenvolveu a confiança. E quem é casado e quem não é, presta atenção aqui no online, é com filho, é com pai, é com mãe, é com quem for, gostando ou não de você, mas vai saber, quando você falar, é isso, vai saber, se pode confiar em você ou não. Então, entenda essa palavra, Davi chorou, não era de aço, ele chorou, se levantou. Segundo lugar, perguntou para Deus. Terceiro lugar, perseguiu, venceu, recuperou, voltou, mais abençoado do que era. Estava na cidade que não era para estar, queria lutar com quem não era para lutar. Estava fazendo algo errado, com a melhor da intenção, mas estava fazendo errado. E você acha que daqui para frente você só vai acertar? Mas tenha maturidade, para você orar e falar, Deus, é aqui mesmo? Não, então me fala onde que é. Que eu não tenho tempo para perder errando, eu já vou acertar minha rota. Pensa, eu quero que você saia daqui hoje pensando, Davi, quando estava se aproximando desse povo, 3 dias de viagem, chegou na casa dele, tudo pegando fogo, chorou, o povo quis matar, ele saiu de novo, imagina o cansaço e o esgotamento que ele estava, é algo surreal, é algo que não é do ser humano. O ser humano não tem essa capacidade, não tem essa condição. É algo além. Mas você já viu? Sassá foi ali, então vamos esperar ele chegar. Você já viu uma mãe? Já viu esses relatos do que um filho está debaixo do carro preso, a mãe pega com um braço e levanta? E não é conversa fiada não. É porque nós temos algo muito poderoso. Quando alguém fala, eu vou para a lua. Olha só, Leandro, eu vou para a lua. Se tiver fé, convicção, trabalhar e ter atitude na direção certa, a chance é grande. A chance é grande. Imagina o esforço para recuperar. E depois quantas outras guerras Davi não teve que lutar? Entenda essa ministração aqui para o seu coração. Você não está nem começando, não reclama não. Não reclama não que não está nem começando. Está começando agora. E Deus está te falando aqui no final dessa ministração, eu vou começar a apertar agora o passo para você. Não reclama não. Não reclama que, eu não consigo, eu estou cansado, está pesado. Estou começando agora, Deus está te falando. Quando pediste algo para mim, eu concedi e te disse, vou te dar. Vou dar na tua mão, vou fazer, vou te colocar. Agora eu te coloco no processo, vou te dar o que me pediu, mas supera, entenda, senta a pressão e continua caminhando. Não desanime. Pode ser milhares que vêm contra você, diz o Senhor, eu estou do seu lado, eu estou contigo. Não tem ninguém nem nada que vai te parar. Eu resolvi te dar, vou te dar. Eu resolvi fazer, eu vou fazer. Aleluia. O principal você conseguiu. Mas o que é que eu não sei? Você conseguiu a assinatura, passou lá pelo fórum de Deus e ele assinou, carimbou, falou, tá dado, tá liberado, pode liberar o recurso. Neemias, aleluia. Neemias, as madeiras estão prontas, já estava estocada, preparada. O que você está triste? Não é nada. Fala, que o meu povo está lá assim. Então pega a madeira, pega as cartas e vai. Porque onde você chegar e tiver uma barreira, pega a carta e mostra. Está aqui a minha carta.
O rei Assuero mandou. Aleluia. Vão ser obrigados a dar passagem para você. Uma muralha que não se reconstruía dentro de um ano. Foi 52 dias que foi feito. Ah, meu Deus. Tá bom, Jesus. Nós já vamos. Neemias em cima da muralha. Olha só, dona Renata, tá ouvindo? Tá ouvindo, dona Aline? Em cima da muralha lá. Diz que era o escudo na mão e a colher de pedreiro na outra, né? Porque o povo estava uma guerra danada, não queria deixar eles reconstruir. E os governadores chegaram e falaram: avisa o Neemias aí, que nós, os bambambam, queremos uma reunião com ele. A resposta dele é fantástica. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Siga em frente. Siga em frente. Davi fugiu entre 14 e 17 anos, ele foi fugitivo para não morrer. Abraão teve a promessa, esperou quase até 100 anos para ter o Isaac. Não peça nada para um Deus eterno e espere que dentro de uma semana Ele vai te dar. Eu sei que Deus está tratando alguém aqui no particular. Eu sei que Deus está tratando com você no particular. Mas entenda, você pede algo para Deus eterno. E o Deus, Ele tem a convicção de uma eternidade. E Ele olha para você e fala, 5 anos para Ele é 5 segundos. O que Deus está falando e com quem Deus está tratando hoje no particular? Então segura a pressão. Não esqueça do que você pediu, não. Não esqueça. Porque Deus te deu nessa noite na tua mão. Mas leve isso para a tua casa. É uma semente poderosa. Cuide dela. Zele por ela. Quando você não suportar, fale comigo, te diz o Senhor, eu vou te ajudar. Quando você não aguentar, eu vou te ajudar, eu vou te levantar. Mas não desista jamais. Hoje você entrou aqui, você entrou no online perguntando, Deus, é sim ou é não? É 10 sim para você. Sim, 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 vou fazer. Vou fazer. Deus está abrindo muitas portas. Espiritual e material. Deus está abrindo muitas portas. Como eu gostaria de continuar. Mas já é 10 para as 9. Mas entendam, hoje Deus escolheu um punhadinho para dar algo precioso. Para te dar algo precioso na sua mão. Pode colocar o louvor, qual que é? O 5 ali? Depois você coloca ele, tira ele dali para me ver os irmãos do online fazendo um favor, que está bem na frente. Olha lá, os irmãos estão lá ainda, glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração, vamos ficar de pé. Quem está no YouTube, venha para o Zoom, para você continuar dentro do culto, junto conosco. Entendendo as promessas de Deus, o que Deus fez, o que Deus falou, o que Deus prometeu. Tenho certeza que Ele vai te abençoar grandemente, que Ele vai fazer algo fantástico na sua vida. O que Deus tem para você é um sim muito grande. Nós vamos louvar. Eu quero que você